Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Catecismo da Igreja Católica. Hoje bem cedinho, porque vou ver se faço outras aulas ainda hoje, não é? Então estamos na segunda sessão dessa quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, que é um tratado de oração, já sabemos. A página é 706, o número a partir de 2759. A oração do Senhor, Pai Nosso. A grande oração, a magna, portanto, oração do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Maria do Carmo, também, não é? Assistir desta segunda sessão, a oração do Senhor, o Pai Nosso, número 2759. Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. João aqui é o João Batista. Lucas capítulo 11, versículo 1. É em resposta a este pedido que o Senhor confia a seus discípulos e à sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas traz um texto breve de 5 pedidos, não é? É Lucas capítulo 11, versículos de 2 a 4. São Mateus, uma versão mais desenvolvida, de 7 pedidos. Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. A tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus, ou seja, dos 7 pedidos. E aqui já é o fundamento bíblico de 2 evangelistas, de 2 evangelhos, portanto, o evangelho de Lucas, que traz apenas 5 pedidos, capítulo 11, versículos de 2 a 4, e o evangelho de São Mateus, que trazem os 7 pedidos do Pai Nosso, que nós vimos, capítulo 6, versículos de 9 a 13, a fundamentação aqui, tá certo? E a diferenciação entre Lucas e Mateus. Vamos para, não é, o evangelho que entrou na tradição dos 7 pedidos. Pai nosso que estais nos céus. Atenção, que tem muitos católicos, vou fazer um parêntese para também chamar a atenção. Tem muitos católicos que rezam ainda, infelizmente, apesar de tantos anos errado, viu? Ou eles rezam no plural os 2 céus, não é? Por exemplo, Pai nosso que estais nos céus, tá certo. Mas tem o segundo céu, veja, assim na terra como no céu. Tem católico que faz assim na terra como nos céus. Não. O primeiro é no plural, céus. O segundo é no singular, é céu, que tem uma diferença, não é? Quando fala de céus, está falando do lugar de Deus, da Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando fala no céu, é o lugar de Nossa Senhora, dos anjos, arcanjos e dos santos e santas. Tá certo? Vamos lá. Santificado seja
o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E tem católico ainda, não é, que não reza conforme esta fórmula aqui da tradição católica. Reza, veja, seja feita a tua vontade, não é? A tua vontade e seja feita, aliás, seja santificado seja o teu nome e seja feita a tua vontade. Assim é que tem na Bíblia dos protestantes, dos evangélicos, e eles rezam assim. Nós, pela tradição litúrgica e a tradição do magistério, rezamos: seja santificado, seja o vosso nome, a vossa vontade. Não é o teu nome, nem a tua vontade. Entendeu? Vamos avante. Não está na segunda pessoa do singular e nem na segunda pessoa do plural. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Não é perdoa. Perdoai-nos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Certo? É toda no plural, é toda no coletivo, é toda na participação, não é? Em comunidade. Este, se você tem um catecismo, esse é o texto que nós rezamos também litúrgico, tá certo? Sobretudo porque essa oração é oração também chamada oração do domingo, oração dominical, do dia do Senhor, não é? Nas missas nós rezamos esta oração aqui. Por isso que é aquela música: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Está errado. Para nós católicos, não é? E venha a nós o teu reino, veja, e seja feita a tua vontade. Não é o texto litúrgico nem tradicional, não é? Tá certo? Porque é a forma que os cristãos da reforma protestante, eles rezam. Na de Lutero, eles rezam assim. É o primeiro erro, certo? Quando não se reza o Pai Nosso dentro dessa música, não é? Que ali reza o Pai Nosso, porque a letra não é a letra do Pai Nosso, então está tudo antilitúrgico. Piorou a situação. Vamos avante. 2760. Bem cedo, o uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia. A doxologia, não é? Na Didaqué, número 8, capítulo 8, versículo 2, pois vosso é o poder e a glória para sempre. Nós terminamos assim, não é? Por exemplo, o Pai Nosso dentro do sacramento do batismo, ali ao redor do altar. Termina assim com essa doxologia.
pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é? Na oração, no exorcismo maior, também se reza com essa doxologia. Agora, na missa não se reza com essa doxologia. Se você reza, não é? E também no texto não se reza com essa doxologia, mas se você reza pessoalmente, você pode terminar com essa doxologia. Veja que o Catecismo da Igreja está explicando, né? O uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia, e que já está, veja, na Didaquê, que é o primeiro catecismo, o primeiro catecismo da Igreja, do tempo ali, não é? Proto-apostólico. Tá certo? Vamos avante. E que está, vejam aqui, não é? Na Didaquê, que nós vimos. As constituições apostólicas, não é? Do número 7, 24 e 1, acrescentam no começo o reino. E que aqui, por exemplo, a Sacrosanto Concílio, não é? Acrescenta isso. Deixa eu ver mais. O fundamento. Vamos avante. E esta a fórmula conservada hoje na oração ecumênica. Se tem ali um culto ecumênico, se tem uma reunião ecumênica, termina com a doxologia, porque eles também fazem a doxologia. A tradição bizantina, logo em seguida, a glória acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. O missal romano desdobra o último pedido, não é? Aqui, que é, na verdade, o embolismo. Então, nós chamamos de embolismo, que muitos terminam de forma errada, antilitúrgica, termina na missa o Pai Nosso com Amém. No curso que eu dei de liturgia, eu expliquei isso, que foi missa parte por parte. O Pai Nosso, na missa, não tem a doxologia, não é? Não termina com o Amém. Isso é chamado o embolismo. O missal coloca para frente e tem aquela oração da paz, as duas orações: livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, não é? E depois a outra, entre as duas tem vossa o reino, o poder e a glória para sempre. Veja que a doxologia tem a doxologia e termina com o Amém, não é? Depois da oração da paz, termina ali, é o Amém, tá certo? Então, a doxologia e o Amém, ele é distribuído entre uma oração e outra. Entre o livrai-nos de todos os males, ó Pai, depois vem a doxologia do Pai Nosso, veja, e a oração pela paz vem ou termina com o Amém. Isso nós chamamos de embolismo. Vamos avante. Deixa eu ver aqui. Na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança, como diz aqui o Tito, Paulo, a carta ao Tito, capítulo 2, versículo 13, e da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, vindo em seguida a aclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das constituições apostólicas. Entendido a estrutura do Pai Nosso, não é? Fora da missa e dentro da missa, tá certo? Atenção, para fazer uma síntese, não é? O Pai Nosso fora da missa, tem esse texto aqui da tradição, que nós rezamos. Veja, eu vou rezar com vocês, fora da missa, o Pai Nosso, certo? Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo o Pai Nosso aqui vem com a doxologia e termina com amém. Na missa, não é? Na missa, veja, termina: mas livrai-nos do mal, como tem lá no missal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Veja. E vossa é o reino, o poder e a glória para sempre, que a Assembleia responde. Depois vem a oração da paz, terminando com o amém, a Assembleia dá. Tá certo? Todo o Pai Nosso. Isso se chama embolismo, que o Pai Nosso arrasta um pouco mais, coloca mais de 2 orações. Preste atenção na missa direitinho. A partir daí, você vai entender. Tá certo? Vamos agora para o primeiro artigo dessa segunda sessão. Tem como o resumo de todo o Evangelho. Oração do Senhor. É o resumo de todo o Evangelho. Veja que maravilha. Atenção, nos seus 7 pedidos que está em qual Evangelho? No Evangelho de Mateus. Certo? Capítulo 6, versículos de 9 a 13. Isso a gente não pode se esquecer. Número 2761. A oração dominical, veja o que eu disse, a oração do Pai Nosso é chamada oração dominical, oração do Senhor, é realmente o resumo de todo o Evangelho. Quem disse isso foi Tertuliano. Depois de nos ter legado esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou: pedi e vos será dado. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Cada qual pode, portanto, dirigir ao céu diversas orações conforme as suas necessidades, mas começando sempre pela oração do Senhor, que permanece a oração fundamental, diz Tertuliano. Veja o que o padre da igreja entrou no catecismo, está nos aconselhando, tá certo? Antes de fazermos qualquer oração de súplica, de petição, como nós vimos, qualquer oração, deveríamos abrir com o Pai Nosso, a oração do Senhor. Veja o catecismo como está nos ensinando. A abertura de Jesus termina logo. Vamos ver que com essa aula nós terminamos. É a internet. Vamos lá. No centro das Escrituras. O Pai Nosso está no centro das Escrituras. Vimos que ele é um resumo do Evangelho e ele está no centro das Sagradas Escrituras. Você sabia disso? O Pai Nosso está no centro das Sagradas Escrituras. Viu? 2762. Depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui. Veja aqui, interessantíssimo, Santo Agostinho. Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Veja aqui que ele diz: todas as orações das Sagradas Escrituras se encontram na oração do Senhor. Veja. É uma oração, vamos dar esse nome. É uma oração de poder por excelência. É uma oração de cura por excelência. É uma oração de milagres por excelência. É a oração dos impossíveis por excelência
o Pai Nosso. Ela é a síntese das Sagradas Escrituras, de todas as orações. Veja, é o resumo do Evangelho. Sabia disso? A oração. Basta rezarmos com fé. Repetirmos com fé. Né? Uma vez eu fiz a experiência, né? Existe 1000 orações, 1000 Ave Marias. A oração é, né? Mas eu resolvi rezar o rosário naquelas contas só de Pai Nosso. Só de Pai Nosso. Rezo o meu texto, mas rezar só os Pai Nosso. Ao invés de rezar Ave Marias, rezei só o Pai Nosso. Não é? E é uma experiência extraordinária de fé. Vamos avante, 2763. Todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos, veja, a lei, Moisés, os profetas, Elias, e os salmos, Davi e Salomão, que é a sabedoria, veja, que é a síntese, está dividido o Antigo Testamento, se quisermos, nestes 3 aqui, se realizam em Cristo, certo? Não é? Como diz Lucas, capítulo 24, versículo 44. Se realiza em Cristo. O Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5 a 7. Sermão da Montanha são 3 capítulos. Atenção. Veja. A oração ao nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. Que o Senhor nos deixou. É uma beleza. E veja o que diz aqui Santo Tomás de Aquino. Ao que ele diz, ele fala justamente, não é, essa síntese. E depois, não é, na Suma Teológica, ele vai contextualizar. Olha o que ele diz. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, porque foi Jesus que nos ensinou os 7 pedidos, mas ainda segundo a ordem e que convém desejá-lo. Santo Agostinho, veja, antes de São Tomás, diz: se pedis e não recebeis, porque pedis mal. Rezando o Pai Nosso, colocando todas as intenções e rezando o Pai Nosso, não tem como pedir mal, porque foi Jesus que nos ensinou esse pedido. A pedir, mas ordem. E a dimensão que tem esta oração, não é? E que nós rezamos pouco e pouquíssimos. Veja, nós não rezamos a oração do Pai Nosso por causa da oração do Pai Nosso. Geralmente nós rezamos o Pai Nosso em detrimento a outras orações, não é? Quando nós rezamos o terço, aí ele é constituído do terço. Quando nós rezamos a coroinha, ele é constitutivo da coroinha. Mas rezar o Pai Nosso pelo Pai Nosso. Como nós rezamos na liturgia, na Santa Missa. Vamos avante. Veja que essa parte é extraordinária. É muito gostosa. 2764. O Sermão da Montanha é doutrina de vida. Atenção. De regra de vida. Como moral e ética. A oração do Senhor é oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, a estas moções interiores que animam nossa vida.
Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-la pela oração. Da retidão de nossa oração dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. Veja, quem reza o Pai Nosso tem retidão de intenção, veja, tem retidão de desejo, e tem retidão de conformação à vontade de Cristo, porque foi Ele que nos ensinou a rezar assim. Que maravilha, né? O quanto nós ganhamos quando nós rezamos, meditamos e contemplamos a oração do Pai Nosso. Como nós vimos, é a oração vocal, oração de meditação e oração de contemplação, que nós vimos aqui já. O segundo inciso, vamos avante, tem apenas 2 números. O primeiro número do segundo inciso, não é, que diz oração do Senhor, 2765. Diz assim: a tradicional expressão oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, significa que a oração ao nosso Pai nos foi ensinada e dada pelo Senhor Jesus. Esta oração que nos vem de Jesus é realmente única. Ela é do Senhor. Com efeito, por um lado, mediante as palavras desta oração, o Filho único nos dá as palavras que o Pai lhe deu. Que maravilha, né? Aqui, João 17, capítulo 17, versículo 7. Veja. Entramos também na oração do Pai. Na oração do Pai. O desejo do Pai, que ensinou ao Filho. Ele é o mestre de nossa oração. Por outro lado, como o Verbo encarnado, se fez carne e habitou entre nós, como um homem, como humano, como pessoa, ele conhece em seu coração de homem as necessidades dos seus irmãos e irmãs humanos e nolas revela. Ele é o modelo de nossa oração. Dá para entender este número aqui? Depois isso vai ficar mais claro, não é? Quando Jesus, Deus, enquanto homem, que conhece o coração e os desejos, a necessidade do homem, dos humanos, nos ensinou 7 pedidos que compreendem todas as nossas necessidades. Todas as nossas, sejam psíquicas, sejam físicas e espirituais. Vejam, todas as necessidades estão aqui nesta oração, nesses 7 pedidos. E aí a gente se enche. Eu não tenho nada contra, viu? Quem reza muito pode rezar. Mas a minha pergunta é: será que o muito rezar, primeiro, eu estou agradando a Deus com o meu muito rezar? Quem disse? O próprio Jesus disse que os fariseus fazem orações longas, e fazem isso em praça pública, né? Certo? Veja. Segundo, essas orações, elas compreendem as minhas necessidades vitais, cruciais, essenciais, ou elas só estão, não é? Massageando o meu ego, por primeiro, e amenizando a minha consciência. Tenho que pensar nisso. Senão eu estou perdendo tempo, estou gastando saliva, ficando cansado e diante de Deus não estou ganhando, me desculpa a linguagem, ponto nenhum. Pelo contrário. Vamos lá, 2766. Jesus, no entanto, não nos deixa uma fórmula a ser repetida, veja, maquinalmente. Que diz Mateus, capítulo 6, versículo 7. Depois, 1 Reis, capítulo 18, versículos de 26 a 29. Como vale
em relação a toda oração vocal. É pela palavra de Deus que o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus como rezar a seu Pai. Jesus nos dá não só as palavras de nossa oração filial, atenção, viu? Mas também, ao mesmo tempo, o Espírito pelo qual elas se tornam em nós espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Mais ainda, a prova e a possibilidade de nossa oração filial consiste no fato de que o Pai enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Já que nossa oração interpreta nossos desejos diante de Deus, é ainda aquele que perscruta os corações. O Pai, a quem sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 27. A oração a nosso Pai insere-se na missão misteriosa do Filho e do Espírito. Extraordinário aqui, não é? Que já nos coloca nessa dimensão. É uma grande síntese, todo o mistério salvífico, de toda a história da salvação. Acredito que dê tempo, não é? Vou ver quantos minutos temos. 32. Dará tempo para fazer o terceiro inciso, que o Pai Nosso também é a oração da igreja. Olha aqui. 2767. A igreja recebeu e viveu desde as origens deste dom indissociável das palavras do Senhor e do Espírito Santo, que a elas dá vida no coração dos crentes. As primeiras comunidades rezam a oração do Senhor 3 vezes ao dia, de Daqué, o primeiro catecismo da igreja, em lugar das 18 bênçãos em uso na piedade judaica. Então, o que diz aqui? Os cristãos, a partir dos apóstolos, em lugar das 12 bênçãos judaicas, não é? Resumiu 3 vezes durante o dia rezar o Pai Nosso. O Pai Nosso no templo, né? Eles desciam 3 vezes por dia ao templo e faziam as orações do Senhor, não é? Era oração de cura, oração para ressuscitar, oração para libertar, a oração de exorcismo, era a oração do Pai Nosso, que os cristãos repetiam, rezavam, repetiam. Tá certo? 2768. Segundo a tradição apostólica, a oração do Senhor está essencialmente arraigada à oração litúrgica. Vamos lá, não é? São João Crisóstomo fez uma homilia e disse justamente isso. O Senhor nos ensina a rezar nossas orações em comum por todos os nossos irmãos, pois não diz meu Pai que estais nos céus, mas nosso Pai, a fim de que nossa oração seja com um só coração e uma só alma por todo o corpo da igreja. Ele diz isso. Em todas as tradições litúrgicas, a oração do Senhor é parte integrante das grandes orações do ofício divino. Mas é sobretudo nos 3 sacramentos da iniciação cristã que seu caráter eclesial parece claramente. No batismo, na confirmação, a entrega, quer dizer, tradício, da oração do Senhor significa o novo nascimento para a vida divina. Olha, nos escrutinos, por exemplo, quando faz, não é? Então, o catecúmeno, ele recebe a oração do Pai Nosso, que simboliza uma nova vida
e toda a vida divina. Veja, você crismanda, 2769. Já que a oração cristã consiste em falar a Deus com a própria palavra de Deus, os que são regenerados mediante a palavra do Deus divino. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aprendem a invocar seu Pai mediante a única palavra que ele sempre atende, e já podem invocá-lo desde agora, pois o selo da unção do Espírito Santo foi-lhes gravado indelevelmente, quer dizer, uma única vez, sobre o coração, os ouvidos, os lábios, sobre todo o ser filial. É por isso que a maioria dos comentários patrísticos do Pai Nosso são dirigidos aos catecúmenos e aos neófitos. Neo, novo, fitos, quer dizer, vem de filia, amigo, aos novos amigos de Jesus. Quando a igreja reza a oração do Senhor, é sempre o povo dos renascidos que reza e obtém misericórdia, não é? E aqui é 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. 2770. Na liturgia eucarística, atenção, a oração do Senhor aparece como a oração de toda a igreja. A liturgia eucarística, né? Veja, nela revela-se seu sentido pleno e sua eficácia, situada entre a anáfora, ou seja, a oração eucarística, e a liturgia da comunhão. Ela recapitula, por um lado, todos os pedidos e intercessões expressos no movimento da eclese, e por outro, bate a porta do festim do reino que a comunhão sacramental vai antecipar. Fica entre a anáfora, oração eucarística, não é? E o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. 2771. Na Eucaristia, a oração do Senhor manifesta também o caráter escatológico de seus pedidos. É a oração própria dos últimos tempos, dos tempos da salvação que começaram com a efusão do Espírito Santo e que terminarão com a volta do Senhor. Os pedidos ao Pai Nosso, ao contrário das orações da antiga aliança, apoiam-se sobre o mistério da salvação já realizada uma vez por todas em Cristo crucificado e ressuscitado. É o mistério pascal. 2772. Desta fé inabalável em Cristo crucificado e ressuscitado, brota a esperança que anima cada um dos 7 pedidos. Estes exprimem os gemidos do tempo presente, este tempo de paciência e de espera durante o qual ainda não se manifestou o que nós seremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Não é? E aqui está para o Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. A Eucaristia e o Pai Nosso apontam para a vinda do Senhor, até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. É uma síntese da antiga e nova aliança. Sagradas Escrituras, e todo o mistério da nossa igreja. Atenção, toda a história, porque aponta para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Perpassa toda a história, o Cronos. Vamos para a síntese e na próxima aula a gente faz o segundo artigo. O resumo, 2773. Atendendo ao pedido de seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, Lucas 11, 1. Jesus lhes confia a oração cristã fundamental do Pai Nosso.
Então, o Pai Nosso é a oração cristã fundamental. 2774. A oração dominical é realmente o resumo de todo o Evangelho, não é? Disse Tertuliano, a mais perfeita das orações, disse Santo Tomás de Aquino, está no centro das Escrituras. 2775. É chamada oração dominical porque nos vem do Senhor Jesus, mestre e modelo de nossa oração. 2776. A oração dominical é a oração da igreja por excelência. O Pai Nosso é parte integrante das grandes horas do ofício divino e dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Integrada na Eucaristia, ela manifesta o caráter escatológico de seus pedidos na presença do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Tá certo? Nós ficamos por aqui nesta aula e quando voltamos com o segundo artigo, não é? Esse segundo artigo que vai nos dar o desdobramento de cada pedido do Pai Nosso. Certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lá para as 7h40, 8 horas, voltamos com a segunda aula da noite. Tchau, tchau.